Olá, meu irmão, minha irmã, uma excelente terça-feira para você, para sua família, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos partilhar brevemente o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10, versículos de 12 a 14. A pergunta que os discípulos fazem a Jesus é de quem poderia ser o maior no reino dos céus. Importante lembrar que a palavra maior aí talvez seja o mais importante. Os discípulos estavam motivados pelo conceito de maior ou pela simbologia, pelo significado de maior, talvez naquele tempo. Hoje, perguntando a Jesus quem seria o maior no reino dos céus, certamente nós confundiríamos o reino dos homens com o reino dos céus, com o reino de Deus. E nessa confusão, certamente nós imaginaríamos que os maiores no reino, comparados aos maiores no reino dos homens, seriam aqueles que têm mais poder, que têm mais riqueza, porque essa é a tentação que nós enfrentamos no tempo de hoje, quando relativizamos as coisas de Deus, porque tentamos enquadrá-las segundo os critérios dos homens. Por isso, os mais poderosos hoje são aqueles mais famosos, são aqueles que influenciam as pessoas digitalmente, são aqueles que possuem bens materiais, são aqueles que a qualquer custo são capazes de expor a sua vida, são aqueles que pregam uma vida de liberdade sem limites. Portanto, esses, nesse mundo que é corrompido, nesse mundo que enfrenta tantas dificuldades e que nós sabemos bem disso, são aqueles que às vezes escapam da justiça dos homens, sendo corruptos. Mas é bom que a gente lembre que o reino de Deus, ele se estabelece independente do reino dos homens, ele se estabelece para além da vontade dos homens. Por isso, quando Jesus fala daquele que é maior e nos traz a imagem da criança, porque de fato ele quer mostrar para os seus discípulos e quer mostrar para nós que o reino dos céus se configura por aqueles que são convertidos, por aqueles que são transformados pela palavra de Deus, por aqueles que se deixam levar pelos ensinamentos do Senhor e se tornam pessoas diferentes, não melhores, mas se tornam pessoas diferentes, pessoas que acolhem o irmão, pessoas que se preocupam com as necessidades dos outros, pessoas que verdadeiramente têm sim, claro, preocupações humanas com a sua subsistência, com a sua sobrevivência, tem preocupações humanas também com um conforto que é comum e que é próprio do ser humano, mas são pessoas que relativizam o poder dos homens, relativizam todas esses bens que são passageiros e realmente encontram o seu tesouro naquele que é o Senhor das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, hoje a palavra nos leva a reconhecer também a necessidade de olhar para o irmão e nos assemelhar a ele, de maneira humilde, de maneira acolhedora, de maneira a olhar para o outro, reconhecendo também que ele é alguém que deve ser frágil, humilde, simples, humano. A palavra hoje nos leva, então, portanto, a esse encontro com o Senhor, um encontro daquele que é o próprio testemunho da humildade. Jesus se faz homem para nos ensinar que a humildade é o caminho da salvação, é o caminho do encontro com o Pai, do seu reino. Portanto, convertamos o nosso coração às coisas simples, às coisas que vêm de Deus, às coisas que nos são dadas para uma vida ainda mais simples, não uma vida simplória, não uma vida medíocre no sentido de que nós não devemos conquistar, de que nós não devemos ter bens, não uma vida que faz da pobreza com uma defesa às vezes até alienada e alienante, mas ao contrário disso, o entendimento de que tudo aquilo que nós podemos possuir nessa vida é menor do que o reino de Deus, é menor do que a grandeza e o amor e a misericórdia de Deus. Um abraço, fica na paz, Deus te abençoe e que Santa Clara
interceda também por ti, pelas tuas necessidades.